Olá, Vinícius, meu nome é Lucas. Tem algo que aconteceu comigo alguns anos atrás, em um lugar onde ninguém espera que essas coisas aconteçam, sabe? Um lugar que deveria ser de cura, de alívio, mas para mim virou sinônimo de puro terror. Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital aqui na minha cidade. Não era nada demais, hospital público normal, sabe? Mas tinha uma ala antiga, meio que isolada do resto, que a gente usava menos, só quando a coisa apertava mesmo. Era lá que eu estava na noite em que tudo começou a mudar. Era um turno noturno, daqueles bem tranquilos, quase sem movimento. A maioria dos pacientes estava dormindo, os enfermeiros ocupados com a rotina e eu estava fazendo minhas rondas pela ala antiga. Sabe como é hospital velho, né? Corredores longos, um cheiro meio estranho no ar, luzes fluorescentes que piscam de vez em quando. Naquela noite, o silêncio era quase ensurdecedor. Só o barulho dos meus sapatos no chão frio ecoava pelos corredores vazios. E foi nesse silêncio que eu comecei a ouvir sussurros, bem baixinho, como se alguém estivesse falando no meu ouvido, mas sem ter ninguém por perto. No começo achei que era coisa da minha cabeça, cansaço, sabe? Turno da noite mexe com a gente. Mas os sussurros continuavam, às vezes mais altos, às vezes quase sumindo. Eles pareciam vir das paredes, dos cantos escuros, sei lá. Era uma sensação muito estranha, como se o próprio prédio estivesse falando comigo. E não eram só sussurros. Comecei a ouvir outros barulhos também. Um choro de criança, bem baixinho, vindo de um dos quartos vazios. Só que aquela ala estava quase toda desocupada naquela noite. Fui olhar, claro, pensando que talvez alguém tivesse esquecido um bebê por ali. Vai saber o que acontece nesses lugares, né? Mas não tinha nada. Quarto vazio, camas arrumadas, silêncio total. Só aquele choro fraco ainda ecoando na minha cabeça. Saí do quarto meio arrepiado, confesso. E quando virei para voltar para o corredor, vi a porta do quarto do fim do corredor, o quarto 217, se abrindo lentamente. Sozinha. Não tinha vento, não tinha corrente de ar, nada. A porta simplesmente começou a se abrir, rangendo baixinho. Na hora, o sangue gelou. Eu não sou de me assustar fácil, mas aquilo me deu um frio na barriga. Saí andando rápido, quase correndo dali. Fui para a sala de enfermagem, onde os outros enfermeiros estavam. Tentei disfarçar, fazer como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava apavorado. O resto da noite foi tenso. Os sussurros e os barulhos continuaram, às vezes mais fortes, às vezes mais fracos. Em um momento, o rádio da sala de enfermagem começou a chiar, um chiado alto e agudo, mesmo desligado. A gente olhou um para o outro sem entender nada. Quando um dos enfermeiros foi tentar mexer no rádio, o chiado parou do nada e voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. No turno seguinte, comentei com um colega mais antigo, o Roberto, sobre as coisas estranhas que tinham acontecido. Eu esperava que ele risse da minha cara, sei lá, mas ele me olhou sério, com uma expressão meio sombria, e me disse: "Ah, Lucas, você ouviu as coisas da ala antiga, né?" Roberto me contou que aquela ala tinha uma história meio pesada. Antigamente, muitos anos atrás, tinha sido uma ala de isolamento para pacientes com doenças contagiosas, tipo tuberculose, essas coisas. Muita gente tinha morrido ali, sozinha, isolada, e diziam que o lugar tinha ficado carregado. Ele falou de enfermeiros e pacientes que já tinham relatado coisas estranhas naquela ala. Sussurros, sombras nos cantos dos olhos, sensação de frio repentino, objetos que mudavam de lugar sozinhos. Alguns até diziam ter visto vultos, figuras escuras vagando pelos corredores. Depois da conversa com o Roberto, as coisas começaram a piorar. Os barulhos ficaram mais frequentes, mais intensos. As portas dos quartos batiam sozinhas com força, mesmo sem vento nenhum. Às vezes, as luzes piscavam sem parar,
criando um clima ainda mais sinistro. Uma noite, eu estava passando pelo corredor da ala antiga quando ouvi risadas. Risadas de criança, mas não risadas normais, alegres. Eram risadas maliciosas, sabe? Quase demoníacas. Vinha de um dos quartos de novo, o 217, aquele da porta que abriu sozinha da primeira vez. Eu parei na frente da porta com o coração disparado. As risadas continuavam, cada vez mais altas, mais perturbadoras. De repente, um barulho de coisa quebrando dentro do quarto. Um estrondo alto, como se algo tivesse caído e se espatifado no chão. Eu não sei o que me deu na hora, mas a curiosidade, ou talvez a burrice, foi maior que o medo. Eu abri a porta do quarto 217. O quarto estava vazio, completamente vazio. As camas arrumadas, tudo no lugar. Nenhuma janela aberta, nada que pudesse ter caído. Só um frio. Um frio muito intenso que me congelou até os ossos, mesmo com o calor da noite. E um cheiro horrível de coisa velha, mofada, quase de morte. E então, no canto do quarto no escuro, eu vi uma sombra. Não era uma sombra normal, sabe? Era densa, escura, como se a própria escuridão tivesse tomado forma. E dessa sombra saiu um som gutural, um rosnado baixo e ameaçador que fez meu sangue gelar de pavor. Naquele momento, eu só consegui pensar em uma coisa: correr. Eu saí correndo daquele quarto, daquela ala, daquele lugar. Corri como nunca corri na minha vida, sem olhar para trás, sem me importar com nada. Só queria sair dali o mais rápido possível. Eu pedi demissão no dia seguinte. Inventei uma desculpa qualquer, disse que precisava cuidar da minha família, sei lá. Qualquer coisa para sair daquele hospital. Eu não conseguia mais trabalhar lá, sabendo o que tinha visto, o que tinha ouvido. Nunca mais voltei naquele hospital. Evito passar perto, evito pensar no assunto, tento esquecer. Mas às vezes, no silêncio da noite, eu ainda ouço sussurros e me lembro da sombra no quarto 217, do frio, do cheiro, do rosnado. E sei que mesmo longe daquele lugar, parte de mim ainda está lá. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Meu nome é Alex. Prefiro não dizer meu sobrenome, não por medo, mas... sei lá, talvez por vergonha. Vergonha de ter passado por aquilo e por ter demorado tanto tempo para entender o que realmente aconteceu naquele lugar. É uma história que eu guardei para mim por anos, mas sinto que preciso tirar isso do peito, sabe? Talvez contar para alguém, mesmo que seja só você ouvindo, me ajude a finalmente deixar isso para trás. Ou talvez não. Eu trabalhava como enfermeiro no Hospital São Judas. Não era um hospital novo, desses modernos e cheios de tecnologia. Era um prédio antigo, enorme, com corredores longos e escuros, paredes frias e um cheiro constante de desinfetante misturado com alguma outra coisa que eu nunca consegui identificar. Trabalhar lá de dia já era meio pesado, sabe? Muita gente doente, o corre-corre, a pressão. Mas à noite era diferente. No turno da noite, o hospital ficava quase fantasmagórico. Menos gente, menos barulho, luzes mais baixas. Era como se o prédio respirasse de um jeito diferente, mais lento, mais pesado. E o silêncio? Ah, o silêncio. Não era um silêncio tranquilo. Era um silêncio tenso, carregado, que fazia qualquer ruído, por menor que fosse, ecoar pelos corredores como um trovão. E foi nesse silêncio que eu comecei a ouvir coisas. No começo, era só um sussurro, bem baixinho, quase inaudível. Eu achava que era coisa da minha cabeça, cansaço, sabe? Turno da noite é foda. Mas começou a ficar mais frequente. Sussurros no fim do corredor, sussurros no quarto vazio ao lado, sussurros pareciam vir de dentro das paredes. Eu tentava ignorar, me concentrar no trabalho, mas era impossível.
Aqueles sussurros, eles me chamavam. E não eram só sussurros. Comecei a ouvir outros barulhos também. Arrastar de correntes, rangidos de metal, batidas surdas, sons que não faziam sentido nenhum num hospital, principalmente à noite, quando tudo deveria estar quieto e calmo. Eu perguntava para os outros enfermeiros, para os técnicos, se eles também estavam ouvindo, mas ninguém parecia notar nada. Diziam que era o prédio antigo, que era normal ter esses barulhos, mas eu sabia que não era normal. Eu sentia que tinha algo mais ali. Uma noite, enquanto eu fazia a ronda nos quartos, ouvi um choro de criança. Vindo de um dos quartos vazios, eu parei na porta, meio hesitante. Não tinha nenhuma criança internada naquela ala, eu tinha certeza. Olhei o prontuário, conferi a lista de pacientes. Nada. Mas o choro continuava, baixo, sofrido, como se a criança estivesse com muita dor. Eu abri a porta devagar, com o coração na garganta. O quarto estava escuro, só a luz fraca do corredor entrava pela janela. Não tinha ninguém. Só a cama vazia, os lençóis arrumados, o cheiro forte de desinfetante. Mas o choro ainda estava lá, como se viesse de dentro do quarto, de algum lugar que eu não conseguia ver. Eu chamei, baixinho, perguntando se tinha alguém ali, se precisavam de ajuda. Silêncio. Só o choro cada vez mais fraco, até sumir completamente. Saí do quarto correndo, juro. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Fui direto para a sala dos enfermeiros, contar o que tinha acontecido. De novo, ninguém me deu bola. Disseram que eu estava cansado, estressado, que era melhor eu ir tomar um café e relaxar um pouco. Mas eu não estava maluco. Eu tinha ouvido o choro. Eu sentia que tinha algo de errado naquele hospital. E essa sensação só piorava a cada dia. Os dias viraram noites, as noites viraram pesadelos. Os sussurros, os barulhos, o choro, tudo ficava mais intenso, mais constante. Comecei a ter insônia, medo de ficar sozinho, até medo de ir trabalhar. Mas eu precisava do emprego, não podia simplesmente largar tudo. Então eu continuei indo, mesmo com o terror crescendo dentro de mim. E as coisas começaram a ficar piores, muito piores. Uma noite, enquanto medicava um paciente no quarto 308, senti um arrepio na nuca, como se alguém tivesse respirado no meu pescoço. Virei rápido, esperando ver algum colega, algum médico, sei lá. Mas não tinha ninguém, só o paciente dormindo na cama, os aparelhos bipando ritmicamente, o silêncio. Só que não era silêncio de verdade. Era aquele silêncio carregado, denso que me sufocava. E o arrepio não passava. Eu sentia como se algo estivesse me observando, ali mesmo, naquele quarto. Saí do quarto o mais rápido que pude, quase tropeçando nos meus próprios pés. No corredor, vi um vulto passar correndo no fim do corredor. Escuro, rápido, como uma sombra se movendo. Pisquei pensando que era ilusão de ótica, reflexo da luz, qualquer coisa. Mas não era. Eu tinha visto, eu tinha certeza. E no mesmo instante, senti um frio tão intenso que me fez tremer dos pés à cabeça. Um frio que não vinha de fora, do ar-condicionado, mas de dentro de mim. Um frio que gelava a alma. Foi aí que eu vi, no final do corredor, onde o vulto tinha sumido, uma figura. Não era humana, era distorcida, alta, magra, com membros longos e desproporcionais. A pele pálida, quase translúcida, e olhos vermelhos brilhantes, que me encaravam fixamente. E então, ouvi. Não foi um sussurro, não foi um choro. Foi um som gutural, animalesco, um rosnado que parecia vir das profundezas do inferno. Um rosnado que me paralisou de medo. Não! Não! A criatura começou a se mover em minha direção, lentamente arrastando os pés, como se estivesse me caçando. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, não conseguia respirar. O medo me paralisou completamente. A criatura se aproximava, os olhos vermelhos brilhando na escuridão.
o rosnado preenchendo o corredor, o frio me consumindo por dentro. E então, eu gritei. Gritei com toda a força dos meus pulmões, um grito desesperado, um grito de puro terror. E no momento do meu grito, as luzes do corredor começaram a piscar. Primeiro fracas, depois mais fortes, depois apagando e acendendo sem parar. Um zumbido alto, irritante, ecoou pelo corredor, abafando o rosnado da criatura. E quando as luzes voltaram ao normal, a figura tinha sumido. Não estava mais lá. Só o corredor vazio, as luzes normais, o silêncio. Um silêncio diferente daquele silêncio tenso de antes. Um silêncio vazio. Eu fiquei ali parado, respirando fundo, tentando acalmar meu coração. Olhei para os lados, para a frente, para trás. Nada. A criatura tinha sumido como fumaça. Será que eu tinha imaginado tudo? Será que tinha sido um pesadelo, uma alucinação? Mas o medo ainda estava ali, grudado em mim, me lembrando que o que eu tinha visto era real, que aquela coisa estava ali no hospital e talvez ainda estivesse me observando. No dia seguinte, eu pedi demissão. Não dei explicações, não falei sobre a criatura, sobre os sussurros, sobre o choro. Só disse que não conseguia mais trabalhar lá, que precisava sair. Me olharam com estranheza, me perguntaram se eu estava bem, mas eu só queria ir embora. Sair daquele hospital, daquele lugar amaldiçoado, o mais rápido possível. E eu nunca mais voltei. Mas a história ficou comigo. Por anos eu tive pesadelos com a criatura dos olhos vermelhos, com os sussurros, com o frio. Eu evitava hospitais, lugares escuros. Até o silêncio me incomodava. Demorou muito tempo para eu conseguir dormir uma noite inteira sem acordar gritando. E mesmo hoje, anos depois, quando eu lembro daquele hospital, daquela noite, eu ainda sinto um arrepio na espinha. E me pergunto se a criatura ainda está lá, esperando a próxima vítima. Pistolas, né? E sabe de uma coisa, Vinícius? Às vezes, quando a noite está muito silenciosa, eu juro que ainda consigo ouvir sussurros. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.